Meus amigos, muito boa tarde. Estamos aqui nessa aula de hoje, segunda-feira, e em continuação ao nosso assunto função quadrática. Eu hoje vou falar da construção do gráfico. A gente sabe que eu posso construir o gráfico de uma função através do árbitro de pontos, né, de valores para x e encontrar y. Mas isso não é o ideal, definitivamente. Cada tipo de função tem sua técnica e hoje nós vamos falar da melhor maneira de se construir o gráfico de uma função quadrática. Vamos lá? Bom, então vamos dar início aqui, senhores. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de falar do eixo de simetria. O que é o eixo de simetria? O eixo de simetria é uma reta vertical imaginária que passa pela abscissa do vértice, essa reta aqui tracejada conforme você pode ver. Por que ela é importante? Porque por seu eixo de simetria, todo ponto desse ramo da parábola tem a mesma distância do outro ramo até o eixo, ou seja, esses pontos P e P1 são simétricos em relação a esse eixo de simetria. Isso permite com que a gente, quer dizer, impede com que a gente, ao construir o gráfico de uma parábola, a gente se afaste do eixo de simetria. Tá bom? Então vamos lá. Eu fiz aqui um pequeno, eu acho que todo gráfico, inclusive quando você estuda cálculo, isso também vai ter essa serventia. Você deve ter um roteiro, porque aquela coisa de fazer gráfico através de pontinhos aleatórios, como a gente até fez já no início desse assunto, função quadrática, aquilo já era. Não tem mais como você construir parábola arbitrando valores de x para encontrar y, porque você vai acabar se perdendo. Então, agora já tem toda uma técnica, assim como na função afim já tinha, né? Então o roteiro é esse aqui, senhores. Primeira coisa, observar a concavidade, isso é dado através do A ser positivo ou negativo. Em seguida, eu sugiro que você calcule o delta. E caso existam raízes, calcule essas raízes, né? Depende se delta é maior ou igual a zero. Em seguida, calcule os vértices. Os vértices sempre têm de ser calculados. E observar o termo C. O que é o termo C? O termo C da função quadrática indica onde a curva corta o eixo de y, né? Porque o que é o termo C? É o termo independente. Se ele é termo independente, ele existe para x igual a zero. Então isso vai indicar onde a curva corta o eixo de y. Sempre com esse roteiro em mente, vamos agora para o nosso primeiro exemplo. Eu digo aqui, ó, esboce o gráfico da função y igual a x2 menos 6x mais 8. Repare, o a é 1, ela é côncava para cima. O delta, b ao quadrado menos 4ac, com a igual a 1, b igual a menos c, c igual a 8. O delta vai dar 4, fazendo as contas. Como o delta é maior que zero, teremos uma parábola secante ao eixo de x, né? Uma parábola assim, eu posso ilustrar aqui, né? Secante ao eixo de x. Vamos calcular as raízes. Menos 6, mais ou menos raiz de 4 sobre 2. Isso aqui vai dar x' igual a 2, x2' igual a 4. E vamos calcular o vértice. Menos b sobre 2a vai dar 3. Menos delta sobre 4a vai dar menos 1. O termo C vale 8. Isso indica que a parábola corta o eixo de y em 0,8. E aqui, uma observação para não esquecer o eixo de simetria. Feito isso, vou botar aqui um ao lado do outro para ver se a gente consegue explanar. Bom, côncava para cima, secante, os zeros da função estão aqui, ó, 2 e 4, então está aqui marcado, ó, 2 e 4.
Onde ela corta, ou perdão, o vértice 3 e menos 1, está aqui marcado também, ó, 3 e menos 1. Onde ela corta o eixo de y em 0,8, está aqui também. Eixo de simetria traçado, e aí fica fácil. A parábola vem aqui, primeiro ramo, segundo ramo. Lembrando que aqui o domínio da função é real, e o conjunto imagem, ele vai de menos 1 para mais infinito. Tranquilo? Então tá aí. É assim que se constrói um gráfico facilmente com esse roteirinho. Exemplo 2. f de x igual a menos x2 mais 6x menos 9. Repare que essa já é côncava para baixo, né? O a é negativo. Delta 0. E aí, quando o delta é 0, eu já falei isso para você, a parábola vai ser tangente. Eu vou ter uma parábola tangente. No caso, essa aqui é para baixo, né? Eu desenho uma para cima só para ver que ela vai ter esse comportamento de tangência aqui. Então ela é côncava para baixo, ela é tangente. O delta deu 0. Os zeros da função, menos 6 mais ou menos raiz de 0 sobre 2, 3, zero duplo, né? 3 é raiz dupla. O vértice, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, o vértice é 3, 0. Ou seja, o vértice coincide, né? Nesse caso vai coincidir com os zeros da função. O c é menos 9, então significa que ela corta o eixo de y aqui em menos 9. Traçou o eixo de simetria, pronto, está aí a sua parábola. Está aí o nosso segundo exemplo. Mais um exemplo. Olha esse caso aqui agora. x2 menos 4x mais 5. Côncava para cima. O delta é negativo, significa que ela não toca o eixo de x. Tá, e daí? Então não tem parábola? Claro que tem. Só não tem raízes. Calcula-se o vértice, menos delta sobre... Perdão, menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a, vai dar 2 e 1, está aqui marcadinho. Ela corta o eixo de y em 0,5, está aqui. Prontinho, eixo de simetria. O eixo de simetria é muito importante. Está aqui a construção do seu gráfico. Observações. Nas funções com b igual a 0, o eixo de simetria é o próprio eixo de y, tá? É a chamada função par, que nós já falamos anteriormente. Olha esse exemplo aqui, y igual a x2 menos 3. Côncava para cima, né, porque o a é 1. O delta vai dar 0 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 3, delta vai dar 12. Os zeros da função, raiz quadrada de 3 negativo e raiz quadrada de 3 positivo. Então o gráfico fica assim, ó, menos raiz de 3, e ela corta o eixo de y em 0 e menos 3. Aqui nesse ponto. Pronto, feito isso, está aí a construção de uma parábola quando o b é nulo. Ainda no campo das observações, eu queria dizer para você o seguinte: nas funções onde b é 0 e c é 0, o vértice coincide com a raiz dupla. E nesse caso é conveniente arbitrarmos um valor para x no auxílio à construção do gráfico. Deixa eu explicar melhor isso através de um exemplo. Olha esse exemplo número 5 aqui. Eu quero fazer o gráfico dessa função. f de x igual a menos 3x ao quadrado. Bom, pelo nosso roteiro, a concavidade é para baixo. O delta é 0. As raízes, fazendo menos 3x2 igual a 0, vai dar x' igual a x2' igual a 0. O vértice, menos b sobre 2a dá 0. E menos delta sobre 4a dá 0. Portanto, o vértice é 0, 0.
Olha só, o vértice é 0, 0, a raiz é 0. Eu estou numa situação aqui de pouca informação. Por quê? Na verdade eu só tenho isso aqui, ó. A única informação que eu tenho é isso. E também que a parábola é côncava para baixo. Não tem mais nada. Bom, e como é que eu saio dessa embrulhada? É simples. Basta para isso arbitrar um valor qualquer para x, para eu ter uma noção exata de como se comporta essa abertura. Então se eu faço aqui, ó, x igual a menos 1, eu encontro, substituindo menos 1 aqui, eu encontro menos 3. Então, eu venho aqui e marco menos 1, menos 3. O eixo de simetria eu já sei que é o próprio eixo de y. Agora sim, agora eu posso fazer minha parábola sem abrir demais, sem fechar demais. Está aqui a parábola. E aí já é uma situação inversa. Eu vou ensinar você a determinar a lei da função partindo do gráfico. Ou seja, há uma inversão na proposta. Eu tenho aqui um gráfico e eu quero saber qual é a função quadrática que define. Bom, para isso é necessário que tenhamos 3 pontos conhecidos. Se não tivermos 3 pontos conhecidos, não tem chance. Ou conhecer o vértice, ou conhecer os zeros, que eu já mostrei isso em exemplos anteriores. Mas se eu não conheço o vértice, eu não conheço o zero, eu preciso obrigatoriamente de 3 pontos. E nesse caso aqui ele informa, ó, ele me dá o ponto P, que é menos 1, 6, ele me dá o ponto Q, que é 0 e menos 2, e ele me dá o ponto T, que é 1 e menos 4. Aqui estão eles, ó. Menos 1, 6, 0 e menos 2 e 1 e menos 4. Se isso é uma parábola, a função é quadrática, a lei é desse tipo, y igual a x2 mais bx mais c. E aí agora eu faço a substituição de y e x nessa lei. Se menos 1, 6 é ponto do gráfico, eu tenho direito de substituir o y por 6 e o x por menos 1, aí já me dá essa primeira equação. Se 0 e menos 2 também é ponto, eu tenho direito de substituir o y por menos 2 e o x por 0, e essa aqui é ótima, porque já me dá logo o valor de uma das incógnitas, c igual a menos 2, que é realmente, né, o ponto de corte no eixo de y. E se eu conheço o terceiro ponto, 1 e menos 4, eu tenho o direito de substituir aqui por menos 4 e aqui por 1. Isso vai me dar mais uma equaçãozinha. Então ficou assim, ó, agora fazendo a álgebra. A menos B, né, A menos B mais C, eu já escrevi A menos B menos 2 igual a 6. E aqui A mais B menos 2 igual a menos 4. O sisteminha bem simples, A menos B igual a 8, A mais B igual a menos 2. Achei o A que deu 3 e achei o B que deu menos 5. E, portanto, meus caros, a função é essa aqui, ó, 3x2 menos 5x menos 2. Aquilo que eu falei anteriormente, ó, o que aconteceria se fosse aqui, por exemplo, em vez de 3, eu aumentasse, fosse 4. Significa que esse gráfico ia ficar mais fechadinho. E se eu diminuísse, significa que esse gráfico ia ficar mais aberto. Ok? Então é isso, senhores. Próxima aula, nós vamos falar de otimização. Problemas que envolvem ponto de máximo e de mínimo. Até amanhã, se Deus quiser.